Cláudio Humberto, ele está entre nós. Celebridade? Uma personalidade incrível, estrangeira? Não. É o coração de Dom Pedro, Cláudio, que chegou hoje à capital federal. Vai ser exposto no Palácio do Itamaraty. Uma cerimônia está programada para amanhã, uma recepção ali pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas os brasileiros, por alguns dias aí na capital, vão poder ter contato, visualizar com quase 200 anos o coração do Dom Pedro ali no formal. Branco que só, hein, Cláudio? Olha, é assim, é uma das coisas, enfim, eu acho que o Brasil, os brasileiros, todos temos o direito e até o dever de celebrar esses 200 anos de independência, né? O 7 de setembro é a data magna do Brasil, tanto quanto o 4 de julho lá nos Estados Unidos. Enfim, todo país tem sua data magna, né? A do Brasil é do 7 de julho. Não precisávamos dessa coisa aí do coração, né? Remete a uma visita anterior desse coração aqui no Brasil, em 1972, durante o regime militar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas o fato é que o Dom Pedro I, quando tornou o Brasil independente, não imaginava nem que passássemos pelo regime militar, nem que chegaríamos no ano 200 da independência, contemplando o seu coração. Uma das coisas mais mórbidas que pode acontecer é exatamente isso. É um hábito europeu, né, que remonta lá à Idade Média, de tirar o coração do peito do sujeito lá para reverenciá-lo, para torná-lo de alguma maneira inesquecível e tal. É uma coisa que tem a ver também muito com religião, né? com heroísmo, e tem também a ver com religião. Aí vem lá, o santo morria, arrancava um pedaço do dedo do santo, aí bota lá no negocinho, em alguma coisa, e diz ali, aqui está uma relíquia lá um pedaço do osso do santo. Enfim, isso é uma coisa europeia mesmo. A gente não pode desdenhar disso, porque afinal de contas é um costume cultural que ainda hoje já não se pratica, mas temos inúmeros exemplos em todo o continente europeu de coisas assim. No Brasil não, né? O Brasil poderia se poupar disso, né? Até porque o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro IV em Portugal, ele abdicou do trono aqui no Brasil. Ele abandonou o Brasil e não quis mais saber de papo com o nosso país. Foi embora para Portugal, teve lá uma aventura pelas cortes francesas ali, tentando de alguma maneira se estabelecer o seu poder. Depois travou uma briga insana com o próprio irmão, o Dom Manuel I, em Portugal. E num período em que os últimos 13 anos da vida dele, ele viveu na cidade do Porto. E aí, quando contraiu tuberculose no leito de morte, ele determinou que, quando ele morresse, o coração fosse tirado do corpo dele e mantido na cidade do Porto, porque ele se afeiçoou da cidade, amava aquela cidade, etc. Ou seja, nada a ver com o Brasil. A única coisa que tem a ver com o Brasil, e é muito relevante, é o fato de ele, às margens do Ipiranga, ter ali, né, enfim, se livrado dos laços lusitanos e declarado a independência do Brasil. Eu acho que o Brasil, todos nós merecemos e devemos comemorar o 7 de setembro, os 200 anos da independência, com a maior alegria, com o maior orgulho do país que temos, que formamos, que constituímos, que fizemos crescer e se desenvolver e torná-lo hoje um dos mais importantes do mundo. Agora, coração de Dom Pedro I, não, né? Que coisa mórbida. E a cerimônia um tanto quanto patética que nós assistimos, né? Autoridades perfiladas, cantando o hino nacional, os militares prestando continência, honras de chefe de Estado a um coração. É como se o Dom Pedro I estivesse vivo. Está lá no protocolo da cerimônia, né? Tem ali um certo interesse histórico, certo? Não, né? Tem um interesse histórico a história do coração, mas assim, desde que você esteja lá em Portugal, tá vendo ali aquele lugar ali? Sabe o que é que tá lá exposto? O coração de Dom Pedro I. Eu vou lá ver, né? É uma coisa meio assim, de gosto duvidoso, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, fazer esse coração viajar para o Brasil, ainda mais com o que custou ao país, né, promover isso, com o voo da FAB, aí
3 burocratas lá, portugueses, aí vem, pega carona, vem aqui desfrutar dessa temporada brasileira do coração de Pedro I. Eu acho tudo muito mórbido, acho tudo muito patético. Acho que o Brasil poderia ter evitado essa, ou pelo menos não, sem transformar esse episódio na coisa mais relevante das comemorações dos 200 anos. Aliás, comemorações muito modestas para a importância da data. Eu acho que o Brasil merece muito mais, os brasileiros merecem muito mais do que a única atração, a única coisa diferente que a gente vai assistir nos 200 anos da independência é a exposição aqui no belo salão, na bela sala de tratados do Itamaraty, a exposição do coração de Pedro I. Né? Aqui no Brasil temos 3 casos conhecidos de semelhantes, né? De coração ou de corações que foram extraídos do corpo do personagem, colocado lá num frasco, tem lá um nome próprio para isso, e exposto. É o coração do Brigadeiro Eduardo Gomes, está na base aérea de Pirassununga, tanto quanto o coração do Santos Dumont. Estão lá os 2 corações. Por que arrancaram o coração do corpo do defunto? Né? Enterrava tudo junto, qual é o problema? Né? Mas não, aqui o Brasil tem essa coisa. E mais recentemente o Antônio Carlos Magalhães, que mandou tirar o coração do corpo do filho, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, e aliás foi um dos melhores furos que eu dei na minha vida profissional, foi exatamente a revelação disso, né? Do coração de Luiz Eduardo, que tinha sido retirado, ninguém sabia, nem a mãe sabia. A mãe de Luiz Eduardo e a mulher dele tomaram conhecimento disso através da minha coluna. Foi um choque para muita gente, né, naquela ocasião. Primeiro o Antônio Carlos negou que tivesse acontecido, depois ele admitiu que foi feito aquilo por iniciativa dos médicos para estudar o coração, era mentira. Depois ele acabou admitindo, 2 de julho, que depois foi rebatizado com o nome do filho dele, para a cidade de Salvador. Ali no meio do caminho tinha lá um memorial em construção e ele pretendia colocar lá o coração de Luiz Eduardo Magalhães. Então talvez isso tenha a ver com o fato de as origens políticas de Antônio Carlos Magalhães serem a UDN, que foi exatamente o partido cujo principal líder foi o Brigadeiro Eduardo Gomes. Talvez por isso, né? Se o coração do Brigadeiro está lá em Pirassununga, vamos colocar o coração do Luiz Eduardo em algum lugar aqui no memorial e tal. Mas assim, não deixa de ser uma coisa mórbida, né? E sabe qual é o significado mesmo disso? Né? Tornar a figura inesquecível. Ora, no caso do Luiz Eduardo, o memorial já responde pela memória dele, né? Assegura que ele não será esquecido tão cedo. O Brigadeiro Eduardo Gomes, do mesmo modo, né? Um homem que está na história do Brasil. O Santos Dumont está na história do planeta, né? Como inventor da aviação, né? Foi o primeiro a pilotar um aeroplano, alguma coisa, né? Uma coisa parecida, o 14 bis, né? Sabe, a obra e a vida de cada uma dessas pessoas garante a sobrevivência ou a preservação de sua memória. Não precisa arrancar o coração do peito do defunto. Foi o que aconteceu com o Dom Pedro I, e o Brasil, eu acho que poderia eventualmente tentar negociar com Portugal o que é inegociável, que é de trazer os restos mortais, pelo menos o coração de Dom Pedro I, para enterrá-lo aqui, e não para colocá-lo em exposição pública.